Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E nosso convidado de hoje, desta semana, é formado já há mais de 10 anos, é isso? Isso mesmo. Há mais de 10 anos, com muita experiência no serviço público. Hoje, exerce o cargo de Procurador-Geral da Câmara Municipal de Linhares. Seja muito bem-vindo, Tárcio Deno. Obrigado, doutora Carla. Uma satisfação enorme estar aqui presente com você nesta tarde. É um prazer recebê-lo aqui. Nós já recebemos aqui seu pai, seu tio, já conhece aqui que, apesar de ter escrito Segredos de Justiça, é para contar os bastidores, né? É verdade. Os segredos aí da sua caminhada. Mas vamos lá. Você escolheu o direito por quê? Por conta da família, por já estar num ambiente propício? Como é que foi a escolha aí pelo direito? Realmente, doutora Carla, a família teve um peso grande nessa escolha, né? Teve um peso enorme porque quando eu comecei a fazer a faculdade eu tinha 17 anos. Então eu estava oscilando ali naquele momento para onde que eu iria. Né? Naquele momento era por volta ali de 2009, 2010. A engenharia estava bombando no país, todos os meus amigos fazendo engenharia, e eu estava muito na dúvida. Afinal de contas, eu também era um estudante que era bom na área de exatas, né? E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Faço direito e sigo o caminho da família ou faço engenharia, que é o que eu acho que eu gosto? Bom, primeiramente eu decidi fazer direito. Fiz um período de direito, não gostei, e aí decidi, então, interromper a faculdade de direito para tentar um sonho que seria a engenharia. Eu já tinha cursado o Instituto Federal em Técnico em Mecânica, e aí decidi prestar vestibular para computação. Foi quando eu passei na UFES, tranquei direito, então, né? Fiz um período de computação aqui na UFES, e ao final do período... Levei a sério, tá, gente? Levei a sério a engenharia, mas eu vi que não era o que eu realmente queria para a minha vida. Então, finalizei o primeiro período da computação, pedi ao reitor a exclusão da minha matrícula e quis voltar para o direito. E aí foi quando, definitivamente, eu ingressei no mundo do direito. É mesmo? Essa é a história. Né? Mas, claramente, a minha família teve um peso muito grande, tanto no início, quando eu estava em dúvida, e principalmente depois que eu decidi definitivamente exercer... essa jornada aí de estudante de direito. Que legal! E durante a faculdade, como é que foi a sua experiência de faculdade? Você foi fazer estágios? Você, desde o início, sabia o que você queria? Como é que foi? Foi muito interessante o meu retorno para o direito, porque graças a uma conversa que eu tive com meus pais e com meu tio, que esteve aqui recentemente, né? O meu tio e meu pai, logo após o meu retorno para o direito, eu então comecei a acompanhar meu tio, que estava magistrado em algumas cidades, algumas comarcas aqui do Espírito Santo, e comecei a acompanhá-lo voluntariamente para entender um pouco mais de como que era o direito na prática, principalmente naquilo que era voltado à magistratura. Então, o meu contato com o direito foi inicialmente com a magistratura, e aquilo me despertou um desejo muito grande de também ser magistrado. Então, inicialmente, eu já tinha em mente fazer concurso para magistratura. Né? Sem deixar de lado também a advocacia, que é uma atividade que sempre eu admirei muito. Mas, inicialmente, logo nos iniciais períodos, eu realmente pensava em exercer a magistratura. Que legal! E decidiu não fazer mais o concurso ou é um plano ainda possível? Hoje eu considero que não é possível mais, eu considero que eu já estou bem estabelecido, eu me encontrei na advocacia, digamos assim, a advocacia privada eu já havia tido contato, na advocacia pública eu também gostei muito da experiência. Mas eu fiquei alguns anos estudando para concurso, prestei algumas provas, alguns certames para a magistratura aqui no país, mas teve algumas ocasiões na minha vida, principalmente a Covid, que me fez repensar a rota e eu querer me estabelecer de forma fixa no Espírito Santo, né? Então, a advocacia me proporciona isso e a magistratura
Se eu passasse em um outro lugar, né, eu teria que ficar longe da minha família, coisa que hoje eu não abro mão. Ah, que legal, bacana. É, e quais essas... Então, já no período de estágio, você teve muito contato aí com muitas histórias, né? Teve alguma história assim que te marcou, algumas histórias que te chamaram muita atenção, que você falava assim, nossa, isso realmente existe, né? Realmente, a gente quando está ali dentro do gabinete julgando processos, né, minutando, né, porque a função de julgar é do magistrado, mas a gente percebe dentro do gabinete até uma conversa de que quanto mais a gente julga processos, menos a gente julga as pessoas, porque a gente vê que existem histórias diversas e por trás de cada auto ali, naquele momento era autos físicos ainda, hoje já é o processo eletrônico, mas por detrás daquele processo ali sempre existe uma pessoa, uma família que está sendo julgada. Então a gente vivenciou algumas histórias, umas mais tristes, outras mais alegres. As que me chamaram sempre muita atenção envolvem o direito à saúde. Né? A gente conseguia, através da judicatura ali do magistrado e através do funcionamento da justiça, preservar a saúde de alguém. Então isso é sempre motivo de muita satisfação. Que legal. E você trabalhou no Tribunal de Justiça também? Eu fui conciliador do Tribunal de Justiça por aproximadamente... Isso durante a faculdade ainda, né? Estagiário conciliador durante 2 anos aproximadamente. Então, tive a grata oportunidade de fazer muitas audiências, tentar fazer com que as partes chegassem a um acordo. Então, esse era o nosso papel à frente do setor de conciliação. Conta pra gente um caso que te chamou a atenção quando você foi conciliador. Tem alguns interessantes, mas eu me lembro de um em que a disputa era uma disputa, do nosso ponto de vista, né? A gente que está do lado de fora, uma disputa muito pequena de coisas simples assim, ou então de valor econômico não tão elevado, e que a gente teve que suar a camisa para tentar fazer um acordo, né? E aí o acordo ele estava deixando de ser feito por causa de R$15, Nossa. R$20. Né? Então, a gente conversa com um dali, retira um da sala, depois conversa com outro em particular, até que, finalmente, a gente consegue realmente chegar a uma composição entre as partes. Isso era era família ou Eram familiares. Eram familiares, né? Que estavam disputando ali um trocado, digamos assim. O que dá mais briga? Assim, vizinho ou família? Um familiar vizinho, digamos assim. Já vivenciou gente brigando mesmo? Com certeza. Com certeza, alguns chegam a vias de fato. É mesmo? Já teve que pedir segurança? Já tive que solicitar a segurança do fórum uma vez para apartar um princípio de briga que, com certeza, ia tomar proporções grandes. E já foi ameaçado como conselheiro? Já fui. Já teve batida na mesa, já teve dedo apontado na cara, muitas vezes. Sério? Muitas vezes. E naquela ocasião eu era muito novo também, né? Eu tinha ali por volta de 19, 20 anos. Então as pessoas me enxergavam naquele momento ali, viam uma pessoa muito nova, né? E às vezes queriam se aproveitar daquela situação. Olha. Cada uma. Mas olha, são experiências que vão sendo construídas, né? E na Câmara de Linhares, como é que você chegou na Câmara de Linhares? Legal. A Câmara de Linhares, eu considero que hoje faz parte da minha vida, né? Sim. Já estou ali... É a 4ª gestão que eu tenho acompanhado. 4ª gestão? Já tive a oportunidade de acompanhar a gestão de 4 presidentes. Esse é o 4º, o atual presidente. Então são quantos anos? Cada presidente tem 2 anos de gestão. Já são 8 anos, então, que você está lá? Não, na verdade, eu iniciei em 2019, peguei o final da gestão do presidente da época. Entendi. Depois vieram outros 3 presidentes, né? Sim. Então, a Câmara apareceu para mim, inicialmente, como uma oportunidade da gente prestar uma assessoria na então Comissão de Constituição e Justiça. Que legal. Tive a oportunidade de exercer essa assessoria por 1 ano e meio. E aí, através esse trabalho me abriu as portas e a confiança de alguns parlamentares que, quando
teve a troca da gestão, me convidaram para assumir a Procuradoria-Geral da Casa Legislativa. Então, foi muito satisfatório, porque a gente viu ali que nosso trabalho à frente da CCJ foi realmente reconhecido. Qual a maior demanda na CCJ? Projetos inconstitucionais, sem dúvida, né? Principalmente em início de gestão, onde os vereadores querem apresentar muitos projetos, estão com aquela ânsia, aquela vontade de apresentação de matérias que sempre desejaram apresentar, só que muitas vezes isso esbarra em alguns vícios, e dentre esses vícios, o mais comum são os vícios de inconstitucionalidade. Então, na CCJ, a gente analisava muita matéria que, em tese, né, tinha ali o vício de inconstitucionalidade. Conta pra gente algumas situações ou alguns casos assim que chamaram a atenção. Bom, chamam a atenção até hoje, né? Não só no período que eu estava na CCJ, mas chama muita atenção o fato de que, principalmente em início de mandato, os vereadores eles vão aprendendo aos poucos que a função de executar, de organizar o município, não pertence a eles, e sim ao chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. E os vereadores têm um papel de princípio de legislar, também de fiscalizar, dentre outras funções, mas também não é legislar a qualquer custo e legislar sobre qualquer coisa. É isso que é difícil embutir na mente dos novos parlamentares, né? Que o parlamentar ali não pode legislar sobre qualquer assunto que quiser. Então, é importante que a gente tenha esse contato inicial com os vereadores, principalmente os mais novos, e ter esse bate-papo, essa resenha, para falar com eles, né, de forma muito simples, o que pode, o que não pode legislar, até onde o vereador pode ir. E isso, aos poucos, a gente vem fazendo, né, de forma que a gente tem observado uma queda muito acentuada no número de projetos inconstitucionais, porque a gente tem conseguido conversar com a maioria dos parlamentares, com todos eles, e mostrar qual a viabilidade daquela pretensão, daquela vontade que o legislador tem de propor uma lei. Porque, assim, às vezes, assim, o próprio candidato, muitas vezes, não tem nem noção. A gente fala assim, é candidato, vou sentar lá, você escutou o candidato. Não, eu vou chegar lá e vou fazer. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Né? Na sua visão, você acha que para alguém ser candidato já deveria ter um pré-requisito, ou pelo menos um curso que orientasse antes de chegar ali? Essa é uma pergunta interessante, com certeza divide opiniões, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, primeiro, se candidatar é um ato de muita coragem. Sim, sem dúvida. Porque a pessoa está ali se expondo, né, expondo o seu trabalho, um trabalho que é para a coletividade, e isso tem uma visibilidade muito grande. Então, enfrentando uma campanha que não é fácil, nenhuma campanha é fácil. Muito difícil. E aí eu enxergo, doutora Carla, que é muito difícil você conciliar um aspecto político, que é muito importante, afinal de contas, eles são representantes da população, com um aspecto técnico. O melhor dos mundos é quando a gente encontra esse equilíbrio. Né? Uma pessoa muito técnica também tem uma representatividade política, de forma com que pessoas sintam-se representadas através daquela figura, e se essa figura for uma figura muito técnica, ganha o município certamente. Você acha que as pessoas conhecem o trâmite dentro de uma Câmara Municipal? Sabem até onde os vereadores podem ir ou não? Olha, esse trabalho educativo a gente precisa fazer, porque as pessoas não conhecem. Não conhece, a gente percebe que a população tem se interessado cada vez mais pelas atividades políticas do país, não só no legislativo, mas também no executivo. E eu vejo que hoje as pessoas elas estão começando a aprender como que é o funcionamento de uma Câmara, como que é o funcionamento de uma Assembleia Legislativa, de um Senado Federal, de um Congresso Nacional. Mas aos poucos, isso é um trabalho que vai ter que durar alguns anos aí, porque a população, de um modo geral, ainda não conhece como que é a dinâmica de uma casa legislativa. E isso a gente percebe por quê? Porque a gente recebe muitas pessoas ali na Câmara de Linhares e a gente tem a oportunidade de conversar com muitas dessas pessoas, e a maioria delas fala o quê? Nossa, eu nem imaginava que era isso aqui. Né? Porque às vezes fica na mente que o vereador só
legisla, ou então que só existe a equipe do vereador ali e não sabe como que é o funcionamento da casa como um todo, né? Então, as pessoas, aos poucos, elas estão aprendendo. Legal. Conta pra gente alguma experiência que você tenha passado assim, na Câmara, assim, que te chamou a atenção, às vezes a votação de algum projeto, um movimento social muito grande em algum momento. Legal, legal. Tem algumas situações que eu me recordo que sempre a tramitação de leis orçamentárias sempre causa um movimento maior na Câmara, né? Afinal de contas, eu digo isso, as matérias orçamentárias são as principais matérias do município. Então, é importante com que a população, além dos vereadores, claro, conheça e se interesse em escutar, em aprender aquela matéria. Então, movimentos sociais geram quando a gente vota matérias orçamentárias, mas eu destacaria aqui pedido de índole administrativa, que a gente de vez em quando recebe, a gente está tendo a oportunidade agora de se manifestar em alguns, relacionados à redução de carga horária para servidores que são pai ou mãe de criança autista. E isso há um conflito hoje na legislação municipal de Linhares, que não há essa previsão legal no município de Linhares. Então, a gente observa que muitas das vezes os servidores fazem esse pedido de redução de jornada e uma procuradoria tradicional faria o quê? Negaria o pedido, por ausência de previsão legal ali no município. E acaba que esses servidores ajuizam a ação e o Poder Judiciário concede aquela redução pretendida pelo servidor. Só que a procuradoria, como a gente enxerga uma procuradoria mais justa, eu acho que não tem que se ater a um aspecto muito legalista da lei. Então, a gente tem dado orientações ali através de alguns pareceres favoráveis a esse pedido de vereador, com base em algumas interpretações, não só aquilo que está realmente na lei do município, mas com base em todo o ordenamento que a gente entende que é o mais coerente. Que legal. Qual é o papel da Procuradoria-Geral de uma Câmara? Resumidamente, assegurar com que todos os atos da Câmara estejam dentro da legalidade. A gente acompanhar, a gente fazer um trabalho ali principalmente preventivo, de modo que todos os atores da Câmara não errem, né? Não errem do ponto de vista jurídico. Então, a gente sempre aconselha, está com dúvida? Pergunta a gente se aquela atitude que você está pretendendo fazer, ou então se aquela medida que a gestão está pretendendo tomar, é legal ou não. Então, a gente faz um trabalho muito preventivo e o nosso papel ali é assegurar com que todos esses atos estejam em conformidade com a legislação. Qual o projeto de lei mais inusitado que você viu, que você falou assim, olha, isso não é pra gente? Nossa, essa pergunta é boa. Sem querer comprometer nada. Claro. Eu estou me lembrando aqui de alguns, mas eu vou destacar um projeto de lei que eu não esperava que eu fosse ver, que me chamou muita atenção, achei muito curioso e achei interessante também. Eu lembro de um projeto de lei proibindo a plantação de uma árvore, uma determinada árvore. Se eu não estou enganado, o nome dessa árvore é espatódia, algo do tipo. Mas ela me chamou a atenção e eu lembrei desse projeto por quê? Porque o nome científico da árvore eu acho que é esse, só que a árvore é conhecida como outros nomes. E um desses nomes que a árvore é conhecida é o nome de xixi de macaco. Nossa! Então, esse projeto tramitou na cidade. Na época, o comentário era que estava proibindo o xixi de macaco. Nossa! E é muito interessante, por quê? Porque realmente a autora do projeto conseguiu demonstrar que aquela árvore causava um desequilíbrio na natureza, de forma que as abelhas eram impactadas com a flor que a árvore gerava. Então, quando a abelha tinha contato com aquela árvore ali, com aquela flor, se eu não estou enganado, a abelha morria. E isso causa um desequilíbrio na natureza, porque a abelha é uma grande produtora, né, ou polinizadora do meio ambiente. Então, eu me lembro desse projeto nesse sentido de curiosidade, foi um projeto interessante de acompanhar. Ah, que legal! E você vê que são matérias completamente diferentes que chegam, né? É verdade. Porque... de todos os gêneros. E são conhecimentos, são estudos que você tem que avaliar que, por exemplo, isso não é jurídico,
né? Verdade. Esse conhecimento sobre as abelhas, sobre o impacto da árvore e tudo mais, é muito mais técnico de outras áreas do que do Sem direito dúvida. especificamente, Sem né? dúvida. Mas naquele contexto, quantas coisas assim que você já teve que avaliar que chamaram muito a atenção, assim? Quando os projetos têm uma roupagem de meio ambiente, todos os projetos voltados ao meio ambiente, ou então à causa de saúde da pessoa, a gente tem visto muitos projetos com o tema de proteção de crianças autistas, ou então com outros tipos de deficiência. Todos esses temas me chamam muita atenção, porque a gente acaba discutindo coisas muito caras à sociedade. Né? E a gente sai um pouco do nosso mundinho jurídico, ali daquela teoria só de constitucionalidade ou não do projeto, e passa a entrar no mérito da matéria, que é algo muito interessante também. Então, a gente tem a oportunidade, muitas das vezes, nesses casos, de estudar um pouquinho coisas que não são do nosso dia a dia, e isso é muito interessante. Que bacana, isso é muito legal. E quais são os grandes desafios políticos, os desafios dentro desse ambiente político? Equilibrar, eu reputo que um grande desafio é equilibrar todos os personagens políticos dentro de um ambiente que esteja minimamente organizado e bom de estar presente. Né? O que eu quero dizer com isso? É muito comum no meio político que cada um queira buscar o seu espaço e, às vezes, essa busca por seu espaço acaba interferindo na atividade de uma outra pessoa. Então, um desafio muito grande é você manter ali, enquanto gestão, o equilíbrio do ambiente. De modo que todos os personagens políticos ali, também os servidores da casa, estejam passando por um ambiente com vontade de estar ali naquele ambiente e esse ambiente não esteja desequilibrado. Pelo contrário, né, seja um ambiente propício para você ir lá trabalhar, que te dê a alegria de ir lá trabalhar. Eu percebo que hoje na Câmara a gente tem esse ambiente muito equilibrado. Que bacana, que bacana. Mas isso, como você falou, né, tem alguns projetos ou alguns momentos de estresse, principalmente algumas sessões, né? Tem. Como é que se administra isso? Você lembra de alguma assim que te preocupou, falou assim, nossa, hoje vai ser tenso? A gente passa por algumas sessões mais turbulentas que outras, né? Isso é natural, né? Algumas sessões que envolvem denúncia ou algo que repercutiu muito na cidade ou na sociedade, e aí a galeria acaba ficando tomada, lotada, né? Então, nessas sessões, o nível de tensão está lá em cima, né? Mas a gente tem que fazer cara de paisagem e manter a postura como se nada tivesse acontecendo. Então, as pessoas até brincam, né? Poxa, Tássio, você tá ali, o pau tá quebrando, mas você tá com a mesma cara de quando a sessão tá tranquila. E a gente precisa realmente estar ali numa posição mais equilibrada, até para passar tranquilidade para quem está conduzindo a sessão. Então, por dentro, às vezes, a gente está preocupado, né, com um determinado desdobramento, mas a gente fica numa posição ali de tentar fugir da tensão. Quando foi a vez que você viu a casa mais cheia? A casa mais cheia. Tivemos algumas oportunidades. Esse ano a casa esteve cheia em alguns momentos. Mas eu me lembro de uma situação, vou tentar resgatar aqui uma. A casa ficou bastante cheia nesse ano na votação de uma matéria relacionada à proteção de autistas, que determinada parcela da sociedade foi acompanhar a tramitação dessa matéria e fazer coro, né? Fazer um pedido para os vereadores apoiarem ali. Mas a gente observa que a casa fica muito cheia quando há um segmento da sociedade que deseja a aprovação de uma matéria. Entendi. E essa matéria, às vezes, está dividida ali do ponto de vista se aprova ou não, né? Entendi. Então, a gente observa que a casa fica muito cheia nessas ocasiões. E também, além de fisicamente cheia, a gente observa que a transmissão no YouTube, que as nossas sessões são transmitidas ao vivo, também tem bastante gente, né? É mesmo? Então, a gente observa bastante participação da população, principalmente quando o assunto do projeto diz respeito a uma classe de servidores públicos, por exemplo. Então, há uma participação muito grande daquele setor da... Educação deve ser outra. De educação, principalmente, né? A gente tem a participação muito grande disso aí. Saúde. Projetos
de índole orçamentária também costuma causar um aumento da galeria ali quando a gente vê a votação da matéria. Então, eu destacaria essas matérias, quando a casa fica bastante cheia. E o salário do vereador? Essa é uma matéria que é muito polêmica, né? E em Linhares não foge, né? Em qualquer lugar que a gente vota esse tipo de matéria, realmente é uma matéria que vai causar ali um assunto na cidade. A gente conduziu a votação da matéria esse ano em Linhares com muita tranquilidade, porque foi muito tranquilo. Afinal de contas, também a gente tem, né, ali em Linhares, quase 2 décadas sem reajuste do subsídio do vereador. Então, além da necessidade da recomposição, a gente conseguiu fazer isso dentro de índices, dentro de parâmetros legais, de forma que ficou muito tranquilo e não tivemos nenhum contratempo nessa matéria. Mas eu acho que é isso, assim, é um trabalho que precisa ser feito de mostrar o poder legislativo para a sociedade, né? De haver entendimento e tanto para a sociedade que quer participar mais enquanto sociedade, como a sociedade que quer participar como um futuro candidato ou ser um vereador um dia. Exato. Eu acho que é um trabalho muito importante. Mas que legal, que bacana. E quais são os seus projetos aí dentro da Procuradoria? Eu costumo dizer que a gente precisa viver um dia de cada vez, porque a vida nos reserva alguns momentos que a gente, por mais planos que façamos, né, a vida nos surpreende. Mas a gente tem tentado manter a coerência de entendimento ali dentro da Procuradoria. Em termos de projeto individual, eu quero sempre entregar o melhor para os meus vereadores. Que legal. Né, para os vereadores da casa, passar essa segurança não só para os agentes políticos, mas para os demais setores ali da Câmara. Então, a gente passa também por um processo de capacitação contínua, não podemos parar de estudar. Então, profissionalmente, meu objetivo é transmitir cada dia mais segurança para todos os servidores. E a Câmara lá, ela tem algum projeto de ir às escolas, de mostrar mesmo o trabalho? Que legal, muito, muito importante sua pergunta, porque esse projeto a gente fez o contrário. As escolas que estão indo até a Câmara. Olha que legal. Temos recebido muitas escolas. Mensalmente, quase que 2 escolas por mês vão até a Câmara e a gente passa para os alunos. E aí os alunos, a idade deles varia. Mas a gente tem a oportunidade de fazer uma sessão de simulação, de votação de um projeto. Esse projeto, na verdade, é ideia dos próprios alunos. Os próprios alunos discutem ali na hora que projeto que eles gostariam de votar. Eles votam, defendem um posicionamento. E é muito interessante. E ao final dessa visita, a gente passeia com os alunos pela Câmara, mostrando cada setor. Escolas públicas ou particulares? As duas, as públicas e as privadas. A gente tem recebido muitos alunos ali. Está sendo que legal. Uma visitação, um período muito legal. Isso é muito bacana, porque insere já um conhecimento político, né? Exatamente. De como funciona. Exatamente. Muito legal mesmo. E quer dizer que você também é da Associação dos Tenistas Amadores. Esse é um hobby, né? O tênis é um hobby na minha vida. É um esporte que eu tive contato lá quando o Guga foi campeão em Roland Garros, no final dos anos 90, né? No início dos anos 2000. Então, foi quando teve o boom do esporte aqui no país e eu entrei nessa leva. Comecei a praticar o esporte lá em 2000, 2001. E aí fiquei um período afastado, mas recentemente voltei e agora estou envolvido também na Associação de Tenistas da cidade. Que legal. E está sendo um período muito bacana. E aí a gente tem feito muitos amigos. Participa de torneios? Participa. Agora jogar bem é outro detalhe, né? A gente participa, se inscreve, mas jogar bem e ganhar já são outros 500. Não, aqui já passaram alguns aí que gostam também de tênis. Viu? É muito legal. É um esporte que eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de praticar um dia. Porque é um esporte que você realmente precisa se conectar consigo mesmo, você precisa estar muito focado ali, e aí é um momento que também você se desliga dos problemas externos. Você já leu aquele livro, O Jogo Interior do Tênis? Não li. Vale a pena. Vale a pena? Leia. Vou procurar. Leia, é muito bom. E a gente aprende algumas coisas assim, quem gosta de jogar tênis...
Eu digo que é um livro que qualquer um pode ler, que é muito bacana, mas para quem gosta de jogar tênis, você entende assim algumas coisas que ele fala que é muito bacana, muito bacana. Vou pesquisar e vou comprar. E depois você me conta se não melhorou o seu jogo. Vou contar. Ele tem algumas técnicas lá, muito bacana. Legal, bom muito saber. Bom, muito bom. Agora a gente entra num momento aqui, um bate-pronto. Eu falo Legal. e você me diz o que vem à sua cabeça. Beleza, vamos lá. Justiça é? Restaurar o que é correto. Muito bem. Direito nas redes sociais. Um perigo, né? Hoje a gente percebe que tem pessoas que rapidamente se dizem mestres e donas de todas as causas a partir de alguns vídeos que elas veem e saem por aí falando diversas opiniões, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Um livro que te marcou? A Bíblia. Um livro jurídico? Um livro jurídico. Eu gosto muito da área de direito constitucional. Então, se eu tiver que elencar aqui livros jurídicos, vão ser as doutrinas de direito constitucional, porque é a área da minha predileção. O que diria para quem diz que procurador tem vida fácil? Passe alguns dias comigo. Vai nas sessões, né? Exato. Esses dias eu postei em minhas redes sociais um stories em tom de brincadeira, né? Às vezes chega alguns pedidos, com certeza a doutora Carla já passou por isso, aquele pedido que diz assim, doutor Tássio, é um parecer simples, coisa fácil, rapidinho, esse tipo de parecer que a gente tem que ter cuidado. Exatamente, é esse mesmo. O que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Jamais desista. Jamais desista, porque a gente, em muitos momentos, vai ser testado. E em alguns desses testes, a gente, se não tiver centrado e focado no objetivo, a gente tende a desistir. Então, não desista. Se as coisas estiverem dando não muito certo, insista que uma hora vai acontecer. Um filme. Eu gosto muito de alguns, mas eu estou lembrando aqui do filme do Top Gun. O Top Gun, esse último, gostei muito. Achei que a trilha sonora do filme ficou bom, a história ficou bem contada, então é um filme que eu recomendaria. Top Gun. Legal. Se não fosse advogado, seria? Nossa, eu iria empreender. Eu um dia quero ter um negócio. Então, empreendedor. Muito bem. Tássio, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por esse bate-papo. Passou assim tão rápido. Muito rápido. Não, a gente poderia ficar aqui até semana que vem, né? Batendo papo. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E agora, espero a doutora lá na Câmara de Linhares. Vou lá, com certeza. Sucesso lá. Mais uma vez, obrigado, doutora. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima!